Segundo uma pesquisa realizada pelos estudantes de ética para a produção desse vídeo, cerca de 80% das pessoas acredita que este preconceito com o homem na educação infantil deve-se ao padrão e papel social colocado sobre a mulher e também pelos casos de abusos e pedofilia por parte dos homens em algumas situações. De fato, existe um medo e insegurança por parte dos pais quando se fala de educadores homens neste período escolar. Também na pesquisa, apontaram que a mulher tem um caráter maternal por si só, que em geral possui maior delicadeza e sensibilidade para lidar com as crianças. E já os homens não possuem tamanha habilidade naturalmente, e se possuem, são preconceituados de forma machista como gays por uma sociedade que idealizou o papel da mulher para essas profissões exclusivamente. Mais de 70% das pessoas que responderam à pesquisa afirmaram que não tiveram professores homens na educação infantil e ou fundamental. Entretanto, 90% das mesmas apontaram que deixariam sim seus filhos serem lecionados pelo gênero masculino, contra 10% das pessoas que não deixariam, por questões já mencionadas de abuso e desconfiança. O pedagogo Ronaldo Sérgio da Silveira Filho aborda essas questões levantadas. O que a gente vive é que a ideia do cuidar da criança, da primeira e da segunda infância, né, que envolve a faixa até antes da adolescência, em geral a sociedade vê como uma forma de que as mulheres com a sensibilidade feminina, a ideia da maternidade, faz com que socialmente, na maioria das vezes, as mulheres que atuem na profissão. A família tem uma visão de que o homem não vai ter esse cuidado, a ideia do cuidar de uma criança pequena, com uma estrutura que não seja a estrutura de uma mãe. A visão da família em geral é que a professora é uma segunda mãe, o que não é verdade. A professora está lá para ensinar. Então eu já vi situações onde a família sim age, se não de forma estranha diretamente, até colocando que mas é um professor, mas o professor da minha filha ou do meu filho é um homem. Então isso acontece sim, com naturalidade, tentando mediar uma situação, se há algum conflito com a família em relação ao fato de ter um professor homem, chamar essa família, interagir com ela. A interação é o ponto principal. O fenômeno deste preconceito tem nome: androfobia. Durante muito tempo, a educação foi responsabilidade da mulher, já que essa era possuidora de dons naturais para cuidar, tornando a educação infantil uma vocação e não uma profissão. O censo escolar de 2016 apontou que no Brasil havia 575 mil professores na educação infantil. Neste total, 554 mil são mulheres e 21 mil são homens. Para cada 26 mulheres, um é homem. Isso equivale a 3,7% do total. Porque a visão social, a divisão de papéis, entre homem e mulher, no sentido pai e mãe, tem mudado. A visão, esse binarismo, essa divisão de que só a mulher é sensível, que o homem atua mais como um sujeito disciplinador, tem mudado sim. A gente vive numa sociedade ainda machista e patriarcal, onde de fato existe essa divisão, mas eu acredito que mais do que ter um movimento que atue, é a mudança de paradigma social, uma mudança que mostre que a gente precisa aceitar que tanto mulheres como homens têm igualdade de condições. Acho que nesse ponto o feminismo pode auxiliar o movimento feminista de uma forma branda. O filme A Creche do Papai, estrelado por Ed Murphy, trata a questão do gênero masculino no ambiente escolar, mais especificamente numa creche, com crianças de 5 anos de idade. No filme ocorrem muitas confusões e ainda proporciona muitos aprendizados, além de representar a figura paterna e profissional do homem para com as crianças. O jornal do curso de pedagogia Newton Paiva fez uma crítica ao filme que diz:
As cenas provam que ser pais de uma criança não os qualificam para exercer a profissão de professor ou monitor e deixa claro a falta de habilidade para cuidar dos alunos da educação infantil. Mesmo se levarmos em consideração que a formação de um profissional não se dá apenas academicamente, mas também através da experiência, devemos ter em mente que o professor é um profissional de educação que precisa de formação, ser competente e possuir as habilidades necessárias para assim contribuir de forma significativa no desenvolvimento pleno da criança. I need a job, a real job. Fry cook. Desperate times. Someone opened a decent daycare program around here. They make a killing. Call for desperate measures. A daycare center, you and me. Do you know what type of responsibility that is? Yes, and I'll be just as careful with them as I am with Ben. Oh, hey, man, don't be just rubbing your head into stuff. Now they're prepared to go I give it 3 days. where no daddy has gone before. Can't men do anything that women can do? No. No, we can't. Welcome to Daddy Daycare. Don't panic, because they're like animals. They can smell fear. Hey! Hey! We need some structure and some planned activities. We need Ritalin and leashes. That's what we need. Don't bite me, Paul. Hey, come back here. Okay, you're going to take these and go on with your bad self. Hey, big guy. How'd it go in there? I missed. What does that mean? I missed. What? Segundo o professor júnior do CEMEI, Ângela Delattre, existem sim casos de preconceito, tanto da parte dos pais quanto dos profissionais desta área. Há uma grande generalização que impõe um caráter ruim para todos os homens que têm essa vocação de ser educador infantil. Ele disse ser apaixonado pela profissão desde que era jovem, em que cuidava de seus primos e sobrinhos, e que a má aceitação das pessoas nunca lhe impediu de exercer seus sonhos e ideais. Professor de educação infantil para mim é uma tremenda satisfação, né? É um aprendizado diário, né? Tanto que quando eu passo perto das crianças aqui, se eu passar 80 vezes durante o dia, 80 vezes eles vão dizer: oi tio, oi professor, né? Dá muito prazer a gente.